Salut à tous! Aqui é a Manu do Francês Fácil e no vídeo de hoje nós vamos ver 5 erros que são super comuns em francês. E nós vamos juntos corrigir isso tudo e você não vai errar mais. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu deixar aqui bem claro que é super importante você falar francês desde o início da sua caminhada com o idioma, tá? Muitas pessoas dizem, eu entendo bem, mas na hora de falar não consigo. Porque são modalidades diferentes. Entender um idioma é diferente de produzir ele, né? Então é uma coisa que você precisa se acostumar desde o início, tá? Então não se preocupe com os erros, você vai errar sim, mas você vai corrigir e você vai avançar e assim você vai dar os seus passos aí com o francês, tá bom? É muito importante. Fale francês. E vamos para o nosso primeiro ponto, que se trata do verbo étudier. Era para ser algo simples e tranquilo para todo mundo, porque étudier termina em ER, e ou seja, faz parte dos verbos do primeiro grupo, que obedecem uma regra fixa, e vocês sabem que em francês tem regras fixas, assim, bonitinhas. É uma coisa que, tipo assim, não é sempre que acontece, né? Mas esse verbo, ele obedece aí a regra dos verbos do primeiro grupo e ele é super tranquilo de conjugar. Mas a pronúncia dele, por ela ser próxima entre eu estudo, os estudos e eu estudei, confunde a cabeça aí de todo mundo, né? E vamos relembrar a pronúncia do verbo étudier. Étudier, que puxa no i, é para dizer eu estudo e eu estudo, tu estudo, mesma pronúncia. J'étudie, tu étudies, il étudie, mesma. Étude, que puxa mais no u aí, étude, é para dizer estudo, estudos. Exemplo, il y a des études pour trouver un vaccin, né? Há estudos para encontrar uma vacina. Exemplo de frase apenas, tá bom? E a pronúncia étudier é o particípio passado do verbo étudier. Então a gente usa ele para, por exemplo, formar o passé composé. Uma frase no passé composé: J'ai étudié à l'université d'Orléans, para dizer eu estudei na Universidade de Orléans. A pronúncia étudier também é o verbo no infinitivo. Exemplo, tu dois étudier tous les jours. Você deve estudar todos os dias. O segundo erro que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero que você tire da sua vida, é a pronúncia da palavra tempo em francês. É temps, 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 temps. Tá? Você não pronuncia o S, ok, mas eu tenho ouvido demais as pessoas dizer tempo, sabendo que esse on é um som que não existe em português, então a gente faz um an e fecha a boca, sabe? Tipo, como se tivesse uma coisa quente na boca, no final fica tipo assim, ó. Tom. E vamos de mais um clássico, porque eu sempre recebo a pergunta no meu direct do Instagram, gente. Manu, qual é a diferença entre a pronúncia de vin e de vão? Vão. Achou que eu ia continuar, né? Mas deixa eu te perguntar, se você está aprendendo coisas sobre a língua francesa, está gostando disso, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no meu canal, compartilhe também com alguém que está aprendendo francês, tá bom? E muito obrigada a todos vocês pelo apoio de sempre, tá? On continue! E vamos desvendar uma vez por toda o mistério aí do vin. O vin, que é o vinho, ele vai pedir um som que você já conhece. Sabe o an da maçã? Ou quando você diz eu sou fã, né, desse ator, dessa atriz, né? Esse fã do an, maçã aí, é o do vinho. Vin. Fã, vin. Viu só? O fã, eu sou fã de alguém. Vin. Coloca o V e você tem vinho em francês. A dificuldade é a pronúncia do vão, que o vão vai puxar a mesma pronúncia que o tom, que nós acabamos de ver. O tom e o vão têm a mesma vogal nasal. Então, o tom com T, vão, tom, vão. Então, é a mesma coisa que se passa aqui. Então, é aquilo onde você faz o an do vão, aí fecha a boca, coloca assim os seus lábios para frente e fica vão, vão. Vão. E o nosso quarto errinho aí que você vai corrigir uma vez por todas é achar que besoin é um verbo e dizer je besoin manger, pensando assim, nossa, eu preciso comer. Não! Besoin em francês é um substantivo. Então, para expressar a necessidade, né, que você precisa, né, tem a necessidade de alguma coisa, você precisa usar essa locução construída já bonitinha.
avoir besoin de. Então, imagine que a tradução desse avoir besoin de é ter necessidade de, que literalmente é para expressar o que em português a gente vai usar o verbo precisar, tá bom? Então, você tem que obedecer às regras de conjugação do verbo avoir, né? Porque o verbo dessa locução aqui bonitinha é o avoir. Então, para dizer eu necessito é j'ai besoin. E a gente sempre necessita de algo, então não esqueça a preposição depois do besoin, tá bom? Então, a partir de hoje, nunca mais esqueça que você precisa conjugar o verbo avoir com besoin e você coloca sempre o de ali atrás. Um último exemplo, eles precisam ir ao médico. Ils ont besoin d'aller chez le médecin. Importante, o DE ali que vem depois do besoin, ele vai fazer a contração se o que vem depois começa com vogal. É por isso que eu digo ils ont besoin d'aller chez le médecin, né? Eles precisam ir ao médico. E o último ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o tempo verbal que vem depois do que, tá? É quando o seu sujeito ali ele tá no plural, depois do que você tem que fazer a concordância, tá bom? Você tem que pegar o tempo verbal ali da terceira pessoa do plural. Mas eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Exemplo: la femme qui fait le ménage. Ok? É uma mulher só? Elle fait, la femme qui fait le ménage. E no plural, les femmes qui font le ménage. Les femmes qui font le ménage, porque é elles font, tá? Então a gente tem costume, eu tenho ouvido muito les gens qui fait. Não, les gens qui font, tá? Então o verbo que vem ali depois do que, você faz a concordância com o sujeito da frase, tá? Então, meus queridos e queridas estudantes de francês, do francês, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, tá? Não esqueça de olhar também os outros vídeos, outros conteúdos que eu tenho aqui no meu canal, onde eu te ajudo a entender essas sutilezas do idioma, a avançar um pouco mais no seu conhecimento da língua francesa. E como sempre eu deixo a abertura para vocês, para me escreverem aqui nos comentários vídeos que vocês desejam, que vocês gostariam de ver aqui no meu canal, assuntos que vocês gostariam de tratar. Eu já tô com uma listinha aqui, mas vocês, se várias pessoas pediram a mesma coisa, eu coloco assim, tipo, no topo da lista, né, de vídeos para mim produzir, tá bom? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se voit très très bientôt. Salut!